Eu posso dizer, posso afirmar para você, ouvinte querido, ouvinte querida, que o Felipe Bueno e a Carla Bigato são pessoas inteligentes. Inteligentes. E eu posso dizer isso porque a gente está junto aqui nesse estúdio há mais de um ano. A gente está junto há mais tempo ainda. Eu entrava como colunista às terças e quintas. Eu era o terças e quintas, né? E aí passei a fazer parte do time de âncoras do Band News no meio do dia. Então há mais de um ano eu percebo como eles se comportam toda vez que a inteligência deles é demandada. Então posso dizer o seguinte, eles são inteligentes. Agora, você, ouvinte querido, ouvinte querida, convive com pessoas inteligentes e outras nem tanto. E já se surpreendeu seguramente ao encontrar pessoas que você julgava que eram limitadinhas, mas daí se revelaram inteligentes com o tempo. E o contrário também, já se decepcionaram com isso. Pessoas que pareciam ser inteligentes e no fundo não eram, não. A inteligência, num certo aspecto, ela guarda uma semelhança com o coronavírus. Porque sem testar, fica difícil saber se a pessoa tem ou não tem. Tem gente que apresenta sintoma de coronavírus, mas não pegou a doença, tá? Com o vírus influenza, por exemplo. Né? E tem gente que tem o coronavírus, mas não apresenta todos os sintomas, às vezes não apresenta nenhum sintoma. Tem gente que apresenta sintoma de inteligência e você vai ver, ela não é tão inteligente assim. Vale o contrário, por exemplo. Então, que se comporta como se tivesse um grau elevado de inteligência, mas na hora que a inteligência é demandada, a tal da virtude não aparece. E é difícil, portanto, saber se a pessoa é inteligente ou não. Ela às vezes fala muito bem, e ela fala bem, mas não é inteligente. Você pensa que é inteligente. Às vezes a pessoa não fala bem, aí você fala, puxa, essa pessoa não é inteligente. Mas isso só acontece por falta de cultura, ou não tem a habilidade de falar bem, mas ela é inteligente. Às vezes a pessoa tem um raciocínio rápido, e aí a gente acha que isso é sinal de inteligência. Pode ser e pode não ser. Sem testar fica difícil, e a gente não vai ficar testando a inteligência das pessoas, a gente apenas vai convivendo com as pessoas e vai tirando conclusões, que podem estar certas e podem estar erradas. Então, seria precipitado, por exemplo, afirmar que as atitudes adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro nessa crise do coronavírus sejam indicação de falta de inteligência. Claro que parece isso. Como é que você vai explicar que alguém que é o líder maior de uma nação prefere agir contra a ciência, andando na contramão do planeta? Né? Como alguém pode dizer que o brasileiro precisa ser estudado porque mergulha no esgoto e não acontece nada? O que precisa ser estudado é ele, né, com essa fala absurda, e os políticos que deixam as pessoas sem saneamento básico, deixam que elas mergulhem no esgoto e não fazem nada a respeito. Esses é que precisam ser estudados, não o brasileiro. Né? Como explicar que alguém que vê o estrago que o coronavírus faz mundo afora, aposta que no Brasil ele vai ser uma gripezinha? Quer dizer, será que o vírus que chegou ao Brasil sofreu uma mutação que respeita as opiniões do Jair Bolsonaro e dos familiares do Jair Bolsonaro, 02, 03, 04, 036, enfim. O candidato Bolsonaro, vamos lembrar, ele admitia a sua ignorância sobre a economia e dizia ter à mão o posto Ipiranga para evitar falar bobagem. Quer dizer, por que o presidente, que não entendia nada de economia, agora fala como se entendesse tudo de saúde, né? Ninguém pode tirar a conclusão precipitada. Por quê? Porque ninguém nunca viu o Bolsonaro rasgando uma nota de 100, que seria um sinal de loucura ou de burrice. Ninguém nunca viu ele fazer um negócio desse. E depois que sofreu um atentado que quase tirou a vida dele, ninguém nunca viu ele brincar com a segurança mais. Desde então ele passou a usar colete à prova de bala. Nesse final de semana mesmo, que ele desafiou o vírus andando pelas ruas de Brasília, ele estava cercado de segurança e com colete à prova de bala. Ou seja, ele sabe que tiro mata. Né? Coisa de gente que aprende com os próprios erros, o que não deixa de ser um sinal de inteligência. Quer dizer, se o Bolsonaro fosse uma pessoa desprovida de inteligência, nessa bagunça do coronavírus que ele está protagonizando, a essa altura do campeonato, ele talvez já tivesse trocado o ministro da Saúde, talvez já tivesse trocado o ministro da Economia, até porque os dois apresentaram um pacote de medidas para enfrentar a crise e ele não fez nada disso. Ele sabe que o coronavírus mata, tanto que não interrompeu as políticas de saúde do Ministério da Saúde, só ficou comentando, ficou confrontando, mas também não limitou as medidas do Ministério da Economia. Poderia ter trocado os dois, ordenado campanhas contrárias, mas ele sabe que isso podia custar o pescoço dele por crime de responsabilidade. Ele sabe que o impeachment já levou a cabeça de 2 presidentes na nossa história recente, o Collor e a Dilma. Ele não quer ser o terceiro.
Então ele age na contramão da ciência até a página 2. E ele fica tentando arregimentar para esse discurso dele anticientífico aqueles que não conseguem viver em isolamento. Não por acaso a camada mais pobre da sociedade, a camada mais desassistida, mais desinformada e mais angustiada. Vamos combinar. Uma coisa é você poder escolher a casa em que você vai fazer seu isolamento. Tem gente que pode fazer seu isolamento no seu apartamento, ou pode fazer seu isolamento na casa de praia, ou pode fazer seu isolamento na casa de campo. Mas isso não vale para a maioria da população. Tem gente para quem ir para casa é ir para a aglomeração. Aí sim é que você está se aglomerando. Que vão ficar 10 dentro de uma casa, 8 dentro de uma casa pequena. Gente que não pode ficar em casa, porque aí não vai ter... Não é o que fazer que deixa as pessoas angustiadas, é não ter o que comer. Então ele sabe que essas pessoas preferem ouvir o discurso dele do que escutar o discurso dos governadores. Só que ele também sabe que as pessoas com quem ele fala têm que se guiar pela política dos governadores. Ou seja, ele fala, mas ele sabe que os seus seguidores estão protegidos ou mais protegidos e podem preferir o discurso dele em vez do discurso dos governadores quando chegar 2022. E aí pode fazer a diferença. De forma que talvez não seja o caso da gente avaliar o presidente pelo ângulo simples da inteligência ou da limitação intelectual, mas avaliar o comportamento dele pelo ângulo da esperteza. E uma esperteza sem muito limite. Aliás, uma esperteza sem qualquer limite. Uma esperteza que coloca em risco, ou propõe que as pessoas coloquem em risco a sua vida, ao acreditar que sair nas ruas agora pode ser uma boa ideia. É evidente que uma sociedade pobre como a brasileira não pode ficar em casa por muito tempo. Ninguém sabe o que quer dizer muito tempo do ponto de vista do Brasil como um todo. Ninguém sabe o que quer dizer muito tempo do ponto de vista da proteção social que está sendo proposta, com R$600 por 3 meses para os trabalhadores informais, com essa política, com essas propostas que o Ministério da Economia fez através do Banco Central, Caixa Econômica Federal, BNDES, etc., Tesouro Nacional, para que as empresas possam custear um pedaço da sua folha até 2 salários mínimos com o custo bancado pelo governo, pelo Tesouro Nacional, 85% do custo. O Zé Roberto Mendonça de Barros estava muito preocupado com a forma, a burocracia, a dificuldade para fazer isso, mas ninguém sabe quanto tempo aguenta. O Paulo Guedes diz que, mantida a produção de alimentos e uma produção industrial básica, mantidas as linhas de suprimento, mantida a logística, a gente tem 2 ou 3 meses de tolerância. Talvez seja muito. Não dá para saber. Ninguém sabe quanto tempo vai ser necessário até que a gente volte ao normal. Tem gente que fala em 10 semanas. Previsão feita na semana passada, a gente falando em 12 semanas. 12 semanas são 3 meses. Mas o presidente Bolsonaro insiste em ocupar o noticiário na contramão da ciência e do bom senso. E já deu para perceber que as palavras dele, e isso é curioso, não têm a força necessária para desmontar as políticas públicas que os governadores têm estabelecido. É só ele que está fazendo política? Claro que não. Os governadores estão fazendo política? Claro que sim. Cada qual está olhando para seu futuro em 2020 nas eleições municipais, em 2022 nas eleições estaduais, ou até alguns que sonham com a eleição presidencial? É evidente que sim. Agora, quem é que está abraçado à ciência, quem é que não está abraçado à ciência? Quem é que está se valendo daquilo que todos os outros fazem, inclusive o Trump, que era uma figura que reforçava o discurso do Bolsonaro, e o Bolsonaro falava isso ao citar a sua opção contra o isolamento horizontal, que agora ele propõe o vertical, daqui a pouco vem o diagonal, mas ele ficou falando sozinho. Então, quando essa crise passar, e ela vai passar, a aposta do Bolsonaro parece ser o seguinte: quem é que terá defendido os mais pobres? Enquanto os governadores vão dizer que defenderam a vida de todos os brasileiros, ele vai poder dizer que defendeu os mais pobres. Quem é que defendia o direito das pessoas de sair para trabalhar? E a gente nunca vai saber, ao final do isolamento, se o isolamento poderia ter acabado 1 semana ou 2 ou 3 semanas antes. Ele vai sempre poder dizer que sim, olha, eu defendia isso há muito tempo. A gente só vai saber que deu errado o fim do isolamento se, uma vez interrompido, o vírus voltar a fazer mais vítimas. E aí essa decisão vai ser tomada pelos governadores. Então, é uma posição, não digo confortável a do presidente, mas é uma posição que se fia não na inteligência ou na falta de inteligência, mas na esperteza
que é o sinal que ela dá. O Bolsonaro sabe que, portanto, ele dificilmente ele vai ficar sem discurso. A não ser, e é uma possibilidade que a gente não pode descartar, que o Brasil, que no Brasil a Covid-19 encontra um terreno fértil padrão italiano. De forma que, do nosso ponto de vista, nossa sociedade, a gente não tem que se preocupar nesse momento com a inteligência do presidente da República, com a esperteza do presidente da República. A gente tem que se preocupar em tomar nós atitudes inteligentes. Pessoas inteligentes não têm certezas. Pessoas inteligentes não funcionam à base de exclamação. Pessoas inteligentes têm dúvidas. Pessoas inteligentes funcionam à base de interrogação. Pessoas inteligentes vão atrás das dúvidas, que são muitas, buscando fontes confiáveis para esclarecer essas dúvidas na medida do possível. E entre uma dúvida e uma certeza, ficam com a dúvida. Preferem a dúvida do cientista do que sua crença, do que a sua certeza. Ao contrário de outros que preferem deixar a ciência de lado, porque isso lhes dá um conforto e um discurso político. Mas a gente não tem que se preocupar com conforto e discurso político, a gente tem que se preocupar com a segurança. Segurança alimentar, claro, segurança econômica, claro, e segurança de saúde. A ciência está conhecendo o coronavírus agora, de forma que os cientistas, os especialistas, os infectologistas, eles têm mais perguntas do que resposta. E uma zona de sombra monumental. E, sem saber muito sobre o vírus, ou sabendo só uma parte do que vão saber daqui 1, ou 2, ou 3, ou 4 anos, quando a gente já terá vencido a crise, tudo o que se sabe agora é que o isolamento, que tem limites econômicos, como a gente sabe, é ainda a melhor política para a gente enfrentar o desconhecido. A gente não pode desconhecer o fato de que alguém tem que levar a comida para o hospital, alguém tem que levar a máscara para a farmácia, alguém tem que providenciar o transporte das coisas. Então, alguma atividade econômica é preciso ter. Alimentação, é preciso ter, tem que manter a produção. Isso é um desafio dos governantes com o meio empresarial. O vírus, infelizmente, ele conhece mais a gente do que a gente o conhece. Ele conhece mais os caminhos que nos fragilizam do que a gente os caminhos que o fragilizam. A gente está aprendendo aos poucos. Surgiram alguns medicamentos que parece que dão um bom resultado na UTI. Atenção, gente, quem está correndo atrás desse remédio, quem já comprou, devolve, porque o que é preciso, doe, porque só pode ser usado no hospital, na UTI, em situações específicas usados pelos médicos. Não vai adiantar usar se tiver uma febrezinha, né? Ou se tiver uma febre e suspeitar que foi o coronavírus, ou mesmo se for confirmado o coronavírus e a prescrição for ficar em casa, não pode tomar esse remédio, vai fazer mal, faz muito mal. Então, a gente tem muitos limites e o vírus conhece a gente precisa, portanto, para enfrentar essa guerra, se fiar em fontes confiáveis. E a gente tem que ignorar aqueles que resolveram abrir a boca para falar bobagem, independente do cargo que essas pessoas ocupam.